E aí, pessoal, a volta de Jeromel aos treinos. Walter Kahneman, André Henrique, o que podemos ver na quarta-feira? E os jogadores que o Grêmio segue pagando e que estão longe daqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Fazenda Maldonado, a hora do sabor, dos cortes nobres, dos cortes uruguaios, do melhor churrasco na sua churrasqueira. Entre na descrição do vídeo, ali tem o WhatsApp da Fazenda Maldonado e receba na tranquilidade de casa o seu kit para o churrasco. Isso mesmo, Fazenda Maldonado, em Florianópolis e em Porto Alegre. Na descrição você tem o WhatsApp direto, fale com eles e tenha o melhor churrasco do mundo na sua churrasqueira. Só Fazenda Maldonado faz isso. Gente, o Grêmio trabalhou mais uma vez hoje e Pedro Jeromel voltou aos trabalhos. E deve ser talvez uma surpresa para o Grêmio no jogo em Porto Alegre. O jogo da quarta-feira, depois de amanhã, contra a equipe do São José, a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, e o Grêmio um pouco pressionado pelos pontos, precisando vencer. O Grêmio começa o Gauchão 3 pontos atrás do Internacional, que venceu o seu jogo de estreia. E o Grêmio, a gente sabe, o Campeonato Gaúcho, em tese, ele é decidido pelos dois, e o fato do Inter estar na frente tem vantagem para a fase final para jogar dentro dos seus domínios. O Grêmio precisa, portanto, fazer o tema de casa, vencer e começar a dar uma secada no Inter aí para chegar na frente do Inter na primeira fase e decidir na arena tricolor. Essa é a questão. Então, Jeromel, outras surpresas para o jogo. O Grêmio tem a possibilidade de Kahneman voltar e o Grêmio tem a possibilidade de estrear Marquezin, o goleiro argentino contratado junto ao futebol espanhol e que fez a participação dele na última segunda-feira, no último domingo, né? Hoje, segunda-feira hoje, no último domingo, no jogo treino contra o Sindicato dos Atletas. Então, Marquezin pode também ser uma novidade, uma atenção especial aí para o jogo que o Grêmio tem na quarta-feira. O Grêmio que deve ter, acredito eu, Marquezin, mas deve colocar 9 jogadores. Um que eu acredito que possa jogar também é o André Henrique, né, que fez aí o seu acerto salarial e que vai estar à disposição. A gente espera também que o Jardiel possa estar no banco, pelo menos, assim como o Gustavo Nunes, mas o fato é que o Grêmio deve apresentar algumas novidades. Eu acredito que o Grêmio possa ter um novo cara pelo lado direito, que a insistência com o meio deve acontecer. O Grêmio também não vai desgastar muito seus jogadores, então eu acredito que primeiro já vai ter um melhor lastro físico. Essa para mim é a primeira situação. Além disso, eu acredito sim que o Grêmio possa ter um time um pouco mais forte também no âmbito coletivo, no âmbito tático. Então, acho que essas são as possibilidades. Jeromel, Kahneman, uma boa possibilidade da gente ter o Marquezin e ter o André Henrique lá jogando na frente. Pelo menos essa deve ser a situação. Amanhã o Grêmio faz um treino fechado, já informado que vai ser fechado, e a partir daí a gente pode começar também a especular a equipe. O Grêmio precisa ganhar e o torcedor precisa ir. Até o momento, perto de 3 mil ingressos foram vendidos. A expectativa aí deve estar em torno de 15, 20 mil torcedores para o jogo. Lembrando que a Arena só divulga isso amanhã, por volta de 8 da noite, a Arena deve divulgar a expectativa de público para o jogo da quarta-feira. Então, a gente, pela experiência, número de ingressos vendidos nesse momento, entre 15 e 20 mil torcedores, podendo aí ultrapassar 20 mil, que seria um bom público para uma partida como essa, que o torcedor também vai ser uma peça importante. A gente quer saber como que o torcedor vai reagir a esses momentos do Grêmio. Uma situação que eu quero colocar aqui, e me parece importante a gente colocar nesse momento, é que hoje o Douglas Costa acertou a sua contratação pelo Fluminense. O Fluminense, então, anunciou Douglas Costa. Douglas Costa, um jogador que estava no futebol dos Estados Unidos, iria para a Turquia, e aí recebeu um convite aqui do Brasil e foi para o Fluminense. Até aí, foi um alívio para o torcedor, de um modo geral. O torcedor não queria ouvir falar o nome do Douglas Costa aqui em Porto Alegre.
Mas tem uma curiosidade que serve para o Jean-Pierre, que serve para o Douglas Costa, que serve também para o Gabriel, que foi jogar lá o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. O Grêmio segue pagando os salários, no caso, as rescisões. O Douglas Costa custa 150 mil por mês para o Grêmio. O Grêmio segue pagando. Um jogador que fez o que fez em 21. O Grêmio segue pagando a aposentadoria do senhor Jean-Pierre, que joga no Ituano. O Gabriel ainda é jovem, outra situação. Mas imaginem só, 200 mil reais, 50 para o Jean-Pierre, 150 para o Douglas Costa, o Grêmio segue pagando. Pelo que eles fizeram, eles estavam ambos em 2021. Estavam, os dois. Então, eu trouxe isso só como curiosidade para ver como é difícil fazer futebol no Brasil. Como é difícil. Todas as responsabilidades estão sentadas no clube. Todas elas. As obrigações, às vezes, estão no empregado, no caso, o jogador. Mas nem sempre. Porque, para eles, jogar ou não jogar, não muda a vida deles. Não muda a vida deles. Então, este conceito é o que está terminando com o futebol brasileiro. É o que quebra os clubes, é o que faz os clubes saírem atrás de dinheiro de qualquer jeito. O Inter, por exemplo, para pagar contas também, é verdade que está contratando, vendeu 50 anos de direitos. 50 anos. O Grêmio está correndo atrás de dinheiro para poder contratar, mas também para pagar esse tipo de coisa. O Grêmio conseguiu aprovar um orçamento que já opera no prejuízo. O Grêmio já sabe que vai gerar de dívida 22 milhões. Quando o Grêmio fez o orçamento, imagine só, nunca aconteceu isso. As únicas vezes que aconteceu foram os 2 últimos anos. Do Grêmio já prevê prejuízo. O Grêmio já fazia um orçamento sabendo que não vai receber para pagar tudo. Então, ou seja, para fechar tem que se endividar. Eu nunca tinha visto isso. Mas, enfim, é o que está acontecendo. Então, dentro destes processos aqui, o que nós sabemos é que, mais uma vez, a conta é paga pelo Grêmio. Outro jogador, mais um, que poderia ter na rescisão dele, se tu assinar com o clube brasileiro, deixa eu te pagar, né, cara? Não. É uma rescisãozinha de contrato, tá garantido, tem 150 mil por mês por X tempo, o outro lá, o Jean-Pierre, tem por X tempo 50 mil, isso que era 100, né? Virou 50 porque ele voltou a jogar, porque ele se aposentou, né? Quando ele rescindiu com o Grêmio, ele se aposentou. Então, é um festival que só um paga. Só um paga a conta. Só o clube paga a conta. No caso dessas histórias aí, o nosso tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.